Agradeço a presença, né, de vocês para prestigiar mais um estudo clínico, né? Já estamos no 111º, então, e hoje é um estudo clínico diferente para nós aqui do hospital, importante, porque é a apresentação do primeiro estudo de um diagnóstico de enfermagem desenvolvido pela nossa enfermeira da radiologia, a Beatriz Junhen, né? Que trabalhou no desenvolvimento e conseguiu aprovação e já saiu na última edição da NANDA esse diagnóstico que ela vai estar apresentando para vocês com bastante propriedade, porque a Bia estudou isso bastante e agora já está começando a aplicar na prática clínica, né? Como é de praxe, né, a gente sempre gosta de saber quem é que está vindo pela primeira vez no estudo clínico. Eu sei que nós temos pessoas de fora, a gente tem 2 colegas professoras da Universidade de Caxias do Sul, que estão nos visitando hoje, interessadas nessa temática do processo de enfermagem, né, e que também estão nos assistindo agora, nesse outro momento aqui do estudo, né, para tentar ver como é que a gente faz para estar disseminando esse conhecimento do processo de enfermagem internamente e também para outras instituições, né? Não só através aqui do encontro presencial, mas também pela web, que a gente transmite para quem quiser assistir de longe, gurias. Então, vocês podem também, tem um link lá na Universidade de Caxias, uma vez por mês, pode ser assistido, né, numa atividade que talvez possa ser organizada até com alunos, enfim, quando for uma temática de interesse, né, de vocês. Então, obrigada pela presença também. E eu vou estar passando, então, para a Beatriz conduzir a nossa manhã, então. Muito obrigada. Bom, então, bom dia a todos de novo, né? Eu vou apresentar, então, o estudo clínico Risco de Reação Adversa ao Meio de Contraste Iodado em paciente submetido à tomografia. A autoria é do Petit Comitê do nosso serviço, SENSE, os enfermeiros da radiologia também. Então, a imagem de um tomógrafo, para quem não conhece, é um aparelho que usa raio-x, um aparelho bem grande, onde o paciente se deita naquela mesa, aquele círculo emite os raios-x, que são captados por um computador que fica do lado de fora, que é manejado por um técnico de radiologia. Então, a angiotomografia coronariana é o estudo das artérias coronárias por meio da tomografia. Então, ela é indicada para avaliação da anatomia e doença das artérias coronárias. Esse exame tem um preparo especial que começa 24 horas antes. O paciente, além do NPO, ele tem que evitar estimulantes xantinas, que é o chimarrão, o chá, o refrigerante, chocolate e café. Então, os pacientes que vêm agendar esse exame de ambulatório, eles sempre passam por uma consulta de enfermagem, onde a gente faz essas orientações das 24 horas antes. Então, quando ele chega no nosso serviço, no preparo, a gente faz a identificação do paciente, a gente confere o termo de consentimento assinado, o NPO, e a gente vai providenciar um acesso venoso calibroso, um abocate 18, sempre em fossa cubital. E esse paciente vai receber contraste por bomba injetora numa velocidade de 4 a 7 ml por segundo. Então, e no nosso serviço, geralmente, é 5 ml por segundo. É feito no tomógrafo mais rápido que nós temos, que é de 64 fileiras. Ele pode adquirir 64 fatias de imagem cada vez que ele emite um raio-x. E é preciso induzir uma bradicardia. Se a gente fosse fazer um exame de qualquer outra parte do corpo, o paciente teria que ficar bem parado, sem se mexer. Mas, como não dá para parar o coração, a gente induz uma bradicardia. A gente faz o controle dos sinais vitais antes do exame e, então, para diminuir a frequência cardíaca, o paciente recebe metoprolol, aguarda 45 a 60 minutos depois do exame. Normalmente é via oral o metoprolol e, quando ele está com uma frequência menor ou igual a 60, geralmente 45 a 60 minutos depois, a gente pode liberar para o exame. Pode passar.
Na sala, pode ser que seja necessário também metoprolol intravenoso, se a frequência cardíaca ainda não estiver diminuída o suficiente. A frequência-alvo, então, como eu falei, é menos de 60 batimentos por minuto. A nitroglicerina sublingual também se usa, se for necessário, mas geralmente a gente não precisa. E ela é contraindicada em pacientes que usam medicações do tipo Viagra, né? E, se o paciente também tiver hipotenso, também não pode fazer a nitroglicerina. E o paciente sempre é monitorizado durante o exame. Essa é a imagem de uma angiotomografia, que é reconstruída, né, em 3 dimensões, que aparece bem todas as artérias coronarianas, e, se tiver alguma malformação, também vai aparecer. Depois do exame, o paciente ainda fica 30 minutos em observação, a gente vai verificar se ele não tem uma hipotensão, se não vai aumentar a bradicardia, se ele não tem alguma tontura, e os cuidados relacionados também à injeção de contraste, se ele não vai ter alguma reação adversa. Então, o nosso caso, propriamente dito, era uma paciente feminina de 71 anos, ela veio do ambulatório, e ela foi admitida para realizar, então, a TC de coronárias para investigar cardiopatia isquêmica. Ela veio de Porto Alegre, acompanhada pelo esposo. A gente sempre pega o primeiro nome do responsável e o celular, porque, se acontecer alguma coisa, a gente tem como chamar e ter o familiar presente. Então, na hora da admissão, a paciente informou que ela é diabética, ela usa metformina. Num exame anterior, ela teve coceira e hiperemia nos olhos. É alérgica à ampicilina, que causa manifestações cutâneas. Ela é asmática. Às vezes tem falta de ar leve, mas ela não faz uso regular da bombinha, né, do broncodilatador. É hipertensa, usa simvastatina, metoprolol, AS, hidroclorotiazida, amlodipina e alopurinol. E ela fez o preparo adequado, o jejum das 6 horas, e evitou as xantinas antes do exame. Como itens objetivos, ela estava em bom estado geral, deambulando, ela tinha um sobrepeso de 103 quilos, estava eupneica, os sinais vitais bem, só que a TA um pouquinho elevada, e bem ansiosa em relação ao exame. A saturação um pouquinho baixa, mas ela manteve sempre meio baixa durante toda a permanência. E aí, diante de um paciente com toda essa história clínica, o que a gente vai fazer, o que isso implica em realizar uma tomografia? Primeiro, é bom a gente saber o que pode acontecer com um paciente, então, que tem tanto fator de risco para receber contraste. As reações podem ser leves, moderadas, graves, podem ser imediatas, que é de 30 minutos a 1 hora depois do exame, podem ser tardias, que é até 7 dias depois do exame, e podem ser alergóides, que são muito parecidas com a reação alérgica, quimiotóxicas, locais ou sistêmicas. Então, o paciente pode referir um calor intenso, mas ele não é uma reação propriamente adversa, é uma reação fisiológica que não oferece nenhum perigo. Manifestações cutâneas, a mais comum é a pápula, que aparece ali no braço do paciente, 2 pápulas. Uma manifestação cutânea mais generalizada, que é o rash cutâneo. Pode haver edema dos olhos, perioral, edema generalizado, edema de glote. Então, pode causar alguma disfunção respiratória, uma diminuição do sensório. As reações graves ou fatais são muito mais raras. Pode ter reação local, como uma flebite ou uma lesão por extravasamento. E a insuficiência renal, depois de receber contraste, é uma grande preocupação, e ela é a 3ª causa de insuficiência renal em pacientes internados. Pode passar. Então, quais são os fatores de risco para desenvolver alguma reação adversa? As reações adversas do tipo alergóide, se a paciente tem já algum problema alérgico, se ela já fez alguma reação prévia, se ela tem alguma alergia, ou se ela tem asma, que também pode desencadear uma crise asmática. Alguns medicamentos, principalmente nefrotóxicos, metformina, diabetes ou disfunção renal prévia,
vão proporcionar mais risco para uma reação do tipo disfunção renal. Cardiopatias ou outras patologias também podem ser exacerbadas, que seria a reação quimiotóxica. Que mais? E outros quadros, como ansiedade, desidratação, as propriedades do contraste, fragilidade venosa, que pode ocasionar um extravasamento. E a paciente, pode passar, ela tinha vários fatores de risco, então, para desenvolver uma reação alérgica. Uma reação adversa, né? Pode passar. Então, o diagnóstico dessa paciente é risco de reação adversa ao meio de contraste iodado, relacionado a uma reação adversa prévia, alergia à penicilina, doença concomitante, que seria a asma e a diabetes, uso de medicamentos concomitantes, que seria a metformina e o metoprolol, e também a ansiedade. Então, o que a gente vai fazer por esta paciente é prevenir as reações adversas que a gente sabe que podem ocorrer com esses fatores de risco. Então, ela pode ter uma reação alergóide, ela pode ter uma disfunção respiratória, pode fazer disfunção renal, uma acidose lática em função da metformina e uma crise hipertensiva por já ser previamente hipertensa. Então, a conduta que geralmente a gente tem quando um paciente tem muito risco de reação é solicitar o acompanhamento de um médico, que no nosso serviço é um anestesista. E ele vai avaliar a paciente, ele pode liberar que o exame seja feito com alguma pré-medicação ou sem pré-medicação. Então, a conduta para essa paciente foi identificar com a pulseira de cor laranja, em função da alergia, se confirmou a assinatura do termo de consentimento, se pediu acompanhamento de anestesia, puncionada com abocate 18 na fossa cubital. Com o controle de sinais vitais, ela recebeu metoprolol e a frequência dela baixou até 61 batimentos. E, avaliada pelo radiologista e anestesista, ela foi liberada para fazer o exame. E ela não recebeu pré-medicação conforme o anestesista avaliou. Durante o exame, foi monitorizada, foi novamente medicada com metoprolol, até a frequência chegar no 59 batimentos, e ela recebeu a injeção do contraste a 5 ml por segundo. Quando ela vai para a SR, depois do exame, ela relata de novo hiperemia e coceira, né, prurido nos olhos. Então, ela ficou com uma hiperemia importante das escleróticas, edema palpebral, a pressão arterial normal, frequência cardíaca já tinha subido para 65, eupneica, apesar da saturação estar 91%. Então, ainda na sala de recuperação, ela foi medicada com prometazina, foi instalado o soro fisiológico a correr. A gente sempre começa com hidratação em função do contraste ser eliminado via renal. Ficou em observação por 40 minutos até regredir esses sintomas. Foi liberado o lanche, então, para a paciente, suspenso o soro e retirado o acesso venoso para ela ser liberada para casa. Essa é a tela onde a gente faz a admissão do paciente de ambulatório, que é uma consulta de enfermagem, e o registro após o exame é na mesma consulta, na forma de uma nota adicional. Pode passar. Então, para dar as orientações para a paciente, se chamou o familiar, é sempre bom a gente dar a orientação junto com o familiar, que ela teria que fazer hidratação nas próximas 48 horas depois do exame, suspender a metformina também 48 horas depois, retornar se ela tiver algum outro sintoma, né, algum sinal respiratório ou de pele. E, para marcar exames futuros, é importante que ela relate essa reação adversa prévia, como é que foi, quanto tempo durou para regredir, se fez medicação ou não fez medicação. Isso determina se é uma reação leve, moderada ou grave. Então, no caso da paciente, foi uma reação moderada. A gente orienta que, de preferência, ela faça sempre o uso do contraste não iônico, que é o que a gente usa aqui em todos os exames, que ele tem menor osmolalidade, menor capacidade de causar reação adversa. A gente diz que ela use contraste especial, que ela saiba dizer dessa forma.
e que sempre que ela vier agendar o exame aqui no Clínicas, que ela pode até avisar, tem umas que já chegam, senta na cadeira e diz, ai, meu exame tem que ser com um médico junto, porque já sabem que precisa o acompanhamento. Hidratação nas próximas 48 horas, e então a gente faz o registro no prontuário e anexa no prontuário em papel o termo de consentimento, a prescrição médica e a folha dos sinais vitais. E isso, então, a liberação é registrado de novo como uma nota adicional com toda a evolução do paciente até a liberação do serviço. Então, o diagnóstico propriamente dito, como a Fátima falou, ele foi publicado nessa última edição da NANDA. Ele está no domínio de segurança e proteção, que é estar livre de perigo, de lesão física ou dano ao sistema imunológico, muito embora não seja uma reação imunológica quando o paciente faz uma reação adversa. E na classe 5 de processos defensivos, que são pelos quais o paciente, o self, né, que seria o paciente, se protege de elementos externos. O título, então, é o risco de resposta adversa ao meio de contraste com o iodo, que ficou uma tradução não muito satisfatória para nós, mas a gente vai encaminhar isso. A definição é um risco de resposta nociva ou não intencional associada ao uso de meio de contraste com iodo, que pode ocorrer dentro de até 7 dias após a injeção do meio de contraste. E os fatores de risco, conforme estão publicados, mais outros também, são muitos daqueles que eu já citei, né, que constam no livro da NANDA. Pode passar. E agora a gente vai tentar fazer uma ligação com esse diagnóstico das etiologias que o paciente tinha, que são os fatores de risco, os resultados que a gente quis atingir com esse paciente e as intervenções e cuidados que a gente fez para ela ser liberada sem complicações. Então, como fator de risco, ela tinha uma reação adversa prévia e uma história de alergia à penicilina. No AGH, a gente tem efeitos adversos de fármacos. Então, a gente sugeriria incluir uma etiologia que seria história de evento adverso com fármaco. Resultados que a gente quer são resposta alérgica sistêmica nenhuma e resposta alérgica localizada nenhuma. E a gente sugere também que tenha uma etiologia de resposta adversa, em função de não ser uma reação alérgica verdadeira. A reação alérgica verdadeira, ela sempre vai ocorrer depois que o indivíduo está sensibilizado, recebeu penicilina, fez reação alérgica, ele vai receber sempre, ele vai estar sensibilizado. O contraste não, porque não é exatamente uma reação ao iodo, é uma reação à molécula toda do contraste, que tem a ver com a osmolalidade dele. Então, quanto maior a osmolalidade, maior é o risco de reação adversa. E não quer dizer que, se um paciente fez uma reação adversa prévia, que ele vá ter obrigatoriamente outra. Se mudar o contraste com uma menor osmolalidade, ele pode não ter, apesar dos dois terem iodo. E há um mecanismo de liberação de histamina também, quando se dá essa injeção hiperosmolar, e por isso que ela parece muito uma reação alérgica, mas ela não é uma reação alérgica verdadeira. Então, como indicadores, a gente quer que o paciente não tenha edema de laringe, ela veio ao serviço com nenhum edema, permaneceu sem nenhum e foi liberada sem nenhum edema. Edema periorbital, que a nossa meta seria que não tivesse nenhum, ela chegou sem edema, teve um edema moderado de pálpebras e foi liberado com edema leve, já regredindo. E prurido nos olhos também, a gente queria que ela tivesse nenhum, ela chegou com nenhum, teve prurido nos olhos e foi liberada sem nenhum prurido. E as intervenções que a gente vai fazer são voltadas ao controle de alergias. E aí a gente também sugere controle de reações adversas. E as atividades que a gente já tem cadastradas no AGH são colocar a pulseira identificadora de alergia no paciente, observar reações alérgicas, que então reações adversas,
monitorar sinais e sintomas de reação sistêmica no paciente e implementar cuidados com a administração de medicamentos. E aqui a gente também coloca esse cuidado em função da pré-medicação, porque nem sempre ele vai receber medicação depois. A paciente tinha também asma e usava metoprolol. Então, o que a gente pode relacionar no AGH é a etiologia doença respiratória e terapêutica medicamentosa. O que isso tem a ver com o metoprolol? Na verdade, hoje, os beta-bloqueadores não são um fator de risco muito importante, mas na literatura se encontra o metoprolol em função dele poder induzir um broncoespasmo quando recebe o contraste iodado. Então, por isso que ele está nessa categoria e também porque, como um sinal de reação adversa é hipotensão e taquicardia, a pessoa que está recebendo um beta-bloqueador vai mascarar, porque provavelmente essa frequência dele não vai aumentar para a gente poder identificar essa alteração. Como intervenção, a gente vai fazer a monitoração respiratória pelos cuidados de observar padrão respiratório e comunicar alterações, e um cuidado que não está no AGH, que seria monitorar a oximetria de pulso, porque está na NIC. Tá? Pode passar. Fator de risco, diabetes mellitus e metformina. No AGH, a gente pode associar com mecanismos reguladores prejudicados, disfunções endócrinas e ou renais. Serve bem para a gente. E terapia medicamentosa, que em função da metformina. Então, o que a gente quer é uma função renal adequada, e a gente vai medir isso com equilíbrio entre ingestão e eliminação nas 24 horas. A meta é não comprometido, mas a gente não sabia naquele momento, ela não tinha uma dosagem de creatinina, a gente não sabia naquele momento se o rim estava comprometido ou não. Então, a gente só botou que a meta é que não esteja comprometido. A creatinina sérica também é importante. Normalmente, um paciente que tem uma creatinina de 1,5 para cima já exige hidratação depois do contraste, se for realmente necessário, ou não vai fazer contraste em função de arriscar muito a função renal. E o controle hídrico seria a intervenção, que a gente vai fazer através do cuidado de medir diurese, estimular a ingestão hídrica, que a gente poderia complementar como 48 horas antes e depois do exame, orientar o paciente quanto à suspensão da medicação nas próximas 48 horas em função da metformina. A metformina não é risco para uma disfunção renal. A metformina é um risco para acidose lática, porque a metformina é eliminada via renal. Então, se o paciente fizer disfunção renal, ele vai acumular metformina nas 48 horas seguintes, que pode induzir a acidose lática, que é um desequilíbrio metabólico bem importante. Então, é por isso que a gente suspende a metformina. Mas, numa unidade de internação, se a equipe médica controla a creatinina e a função renal do paciente, ele até pode não suspender. Então, é uma questão que deve ser avaliada pelo médico no paciente internado. No de ambulatório, como a gente não sabe se vai ter depois disfunção ou não, a gente sempre orienta que suspenda a metformina. Orientar o paciente quanto à suspensão das medicações nas próximas 48 horas, isso é o que eu falei, e na NIC tem monitorar resultados laboratoriais relevantes à retenção de líquido, que seria a creatinina. Quer interromper? Pode interromper. A metformina não é recomendado suspender exame no preparo? Era no passado. Era um risco considerado no passado. Era 48 horas antes e 40 horas depois. Mas como a disfunção renal só vai acontecer depois, então se convencionou, se descobriu que não precisa antes, só depois, que daí é justamente quando tem o risco da complicação renal. A Sabrina quer apresentar essa parte, chegou de uma reunião. Quer continuar? Então, vou continuar. A paciente tinha o fator de risco hipertensão e, de novo, usava metoprolol, que é aquela questão que eu já expliquei sobre a bradicardia e a taquicardia quando tiver reação.
Então, no AGH, a gente pode relacionar o risco de reação à hipertensão ou à terapêutica medicamentosa. O que a gente quer quanto ao estado cardiopulmonar? Que a pressão da paciente sistólica e diastólica não tem uma alteração importante. Ela até chegou com um desvio leve da pressão, um pouquinho hipertensa, mas depois a pressão estabilizou. A pressão arterial diastólica, a mesma coisa, e o ritmo cardíaco, a gente não quer nenhum desvio. E, como atividades, a gente vai fazer cuidados cardíacos, que seriam as atividades de verificar os sinais vitais, e é importante antes do procedimento também, até para a gente ter noção se depois era a pressão mesmo dela ou não. Verificar PA e frequência cardíaca de 15 em 15 minutos na primeira hora após o procedimento e monitorizar queixas de cefaleia, em função da cefaleia hospital ser indicativo de hipertensão. O fator de risco, a ansiedade, é bem importante, apesar de não ser muito valorizado na literatura. Quem está numa sala de preparo sabe que os pacientes vêm bastante ansiosos, com medo do exame, com medo do contraste, com medo do resultado do exame. Então, a gente tem que tranquilizar esse paciente. Esse medo que eu falo seria a ameaça ou mudança no estado de saúde, porque o exame vai dizer se tem metástase, se tem que continuar a químio, se tem que parar a químio, se teve mesmo um AVC, se não teve, né? Então, tenho medo dessa mudança de estado. E ambiente hospitalar, ali diz, procedimento invasivo e ambiente hospitalar. Então, é interessante ter uma etiologia relacionada ao procedimento diagnóstico. Então, o resultado de enfermagem, a gente quer bem-estar pessoal, saúde psicológica completamente satisfeito, oportunidades de escolha de cuidados de saúde. Isso se refere ao paciente ter a oportunidade de escolher se ele quer correr o risco de receber contraste ou não. Então, a gente tem um papel muito importante em orientar qual é o risco, que ele vai fazer o exame com acompanhamento, que ele está fazendo o exame num hospital com uma estrutura para atender imediatamente qualquer intercorrência. Então, para a redução da ansiedade, a gente explica os procedimentos, inclusive as reações que o paciente poderá ter dentro da sala e antes do exame, e ajudar o paciente a identificar vantagens e desvantagens de cada alternativa. Porque aqui não é só a questão do risco, tem a questão também de aparecer ou não o problema do paciente na tomografia, que na contrastada algumas coisas só aparecem com contraste. Essas que eu falei são as intervenções e resultados específicas para essa paciente, para os fatores de risco que ela tinha. E no AGH, a gente fez um apanhado de tudo que serviria para qualquer fator de risco de paciente que apresenta algum deles. Então, na NIC, tem orientar o paciente sobre os cuidados após o procedimento, que seria a hidratação, a metformina, tudo, observar algum sinal de alergia, de reação. No AGH, a gente tem disponibilizar equipamentos para atendimento de urgências, que sempre podem acontecer. Implementar cuidados na punção venosa. E a gente sugere também manter o acesso venoso periférico, enquanto em observação, pelo menos. Depois que o paciente faz um exame com acompanhamento de anestesista, a gente nunca tira imediatamente o acesso venoso. A gente vai poder precisar para medicar, para fazer uma hidratação intravenosa. Na NIC também tem monitorar a condição do paciente durante o procedimento, porque uma reação pode começar na sala, quando começa a injeção de contraste. Manter o paciente sob observação por 30 minutos após a administração de um agente reconhecidamente capaz de induzir uma reação alérgica, que seria adversa. Então, esse cuidado é perfeito para nós, a gente faz exatamente isso. E também documentar os levantamentos de enfermagem, diagnósticos, intervenções e resultados decorrentes do atendimento. Também é perfeito para nós e a gente sempre tem que fazer isso. E orientar pacientes sobre o significado de assinatura no formulário de consentimento.
A gente só vai administrar contraste se o paciente consentir. E ali são algumas observações que a gente está fazendo aqui na radiologia, eu acredito que em outros procedimentos que usem o termo de consentimento, ele está sendo reformulado, já tem um termo diferente do nosso que a gente usava antes da acreditação, mas que tem alguns detalhes ainda para serem melhorados. Quanto à assinatura do responsável, sempre foi assim, se o paciente não tem familiar, não tem condições de assinar, o médico assina, mas não pode mais. O médico, se o paciente não tem realmente nenhum responsável, se ele tem responsável, a gente espera que o responsável chegue. Se ele não tem nenhum responsável, a equipe médica tem que evoluir no prontuário online que o exame é necessário, assim, dando suporte ao serviço fazer o contraste, então. E esse novo termo de consentimento, vocês podem ver ali, esse é o nosso termo antigo, exame com uso de contraste parenteral. Ele era só para o uso do contraste. E no nosso termo de consentimento atual, consta que eu autorizo a fazer o exame com ou sem contraste. Então, também tem que autorizar o exame, o paciente a fazer, em função da radiação. Isso não está ainda bem sedimentado no nosso serviço, a gente ainda tem que fazer melhorias, então é uma coisa que está em andamento. E ali, quando a gente faz a evolução do paciente, anexando a prescrição médica, o termo de consentimento, a folha de sinais e o pedido do exame. Então, algumas referências e a nossa equipe agradecendo. Perguntas, então, agora, né? Que bom que tem alguns da radiologia para ajudar a responder, né? Sobre o termo de consentimento novo da radiologia, para quem não conhece, entra ali na aba da intranet, né? Tem termos de consentimento, ali pode imprimir e ler esse novo termo. Ele está sendo adaptado, melhorado ainda, mas para quem não conhece, ter uma ideia do que está escrito, falando sobre radiação, também sobre a parte do contraste. Acho que é importante isso porque a gente, na ponta, lá na assistência na unidade, às vezes a gente fala, vai fazer a tomografia, mas a gente não tem nem ideia do que é o exame, de como é feito. Eu acho importante isso para nós, a equipe de enfermagem, ter uma ideia sobre isso, sobre a radiação, sobre o tipo dos contrastes, porque a gente pode diminuir um pouco a ansiedade do paciente quando ele chega lá na ponta com a gente e diz assim, eu tenho horror a esse contraste, nunca recebeu, ou tem aquelas informações, né, que saiu na rádio lá dos pacientes que faleceram lá por causa do uso do contraste. Aí já misturou o contraste da ressonância, eles fizeram e ainda perguntam sobre isso. Então, acho que essa é a nossa parte, né? A parte de informar ele, tentar tranquilizar, ou se ele não tem condição de entender, pelo menos o familiar, porque muitas vezes o familiar chega lá para assinar o termo e diz assim, mas eu não vou assinar, né? Eu não vou assinar esse termo que o paciente quer, né? Eu não vou autorizar isso. Não, mas a senhora é esposa. Não, mas eu não vou fazer isso. E aí a gente fica nesse impasse. Isso é bem preocupante para nós, lá na radiologia, né? E acho que também para a equipe, para todas as equipes que às vezes o paciente realmente precisa fazer esse exame e não tem ideia desse todo que é, né? A gente até convida, né, Bia, quem quiser ir lá para olhar o aparelho da ressonância, os tomógrafos, para ter uma ideia, para poder explicar ao paciente por que é assim. Acho que é importante assim a gente dizer que está de portas abertas para todos e conhecerem. Eu acho que isso é importante e valoriza o que a gente está explicando. Como é que a gente detém, né, do poder de explicar, né? A gente está falando a verdade sem deixar dúvidas para ele. E aí ele chega lá na ponta, não, eu vou fazer o exame, eu preciso usar e pronto. Né? E, às vezes, o paciente desce, acaba subindo de novo, não faz o exame e fica aquela função, vai fazer, não vai fazer. Então, isso para nós é bem importante. Até relacionando, no termo, a gente tem ali as perguntas, fala sobre a importância das alergias, né? E, se tiverem dúvida, liguem para nós. Isso é bem importante, a gente está sempre
aberta, né, Bia, a responder isso. Eu acho que isso tem que deixar bem claro, assim, né? Não é porque a gente está lá na ponta, lá embaixo, e vocês lá na assistência, que a gente não está interligado. A gente está assim, a gente quer que tudo saia bem para todos os pacientes, tá? É importante também salientar que esse não é um diagnóstico para ser usado na radiologia, na hemodinâmica. O paciente pode ir para a unidade ainda com risco de ter alguma reação, principalmente reações de pele, que são comuns, mas aí não são ameaçadoras à vida, mas elas são geralmente mais maiores, um racho maior que o paciente fica mais preocupado com aquilo, né? E a disfunção renal. E também, eu queria saber se alguém que trabalha em unidade de internação, alguma vez algum paciente perguntou como é que é esse exame, hein? Nunca? Quando eu trabalhava, me perguntavam e eu não sabia responder. Né? Então, é importante vocês saberem como é que é. Podem ir na radiologia, assistir um RED, uma uretrocistografia, que são exames bem diferentes um do outro. Uns recebem contraste, outros não recebem. Uns é via uretral, outros é via oral, outros é por uma fístula. Então, é importante saber. Às vezes, o paciente quer informações que o pessoal da unidade não tem, né? E a questão do termo também é bem importante. Às vezes o paciente fica apavorado, aquela questão da ansiedade, né? Ele lê aquilo e tem um... Ai, mas pode acontecer alguma coisa, mas vai, mas aí como é que faz, né? E a gente tem que dar toda uma explicação. E esse termo é entregue só no momento do exame? Normalmente, sim, no internado. Mas os de ambulatório já é no momento do agendamento e eles têm a oportunidade de ler e, às vezes, eles chegam para marcar já dizendo eu li isso aqui, mas eu fiquei meio preocupada e tal. Eu acho que o que tu falou é bem pertinente, assim, eles têm muitas dúvidas mesmo do que vai acontecer, de como vai ser esse exame, como é que vai ser o procedimento, e talvez, não sei, uma ideia, não sei da possibilidade do serviço também, assim como vocês fazem a orientação dos ambulatoriais, que são agendados, não sei qual a disponibilidade, de repente, deles terem o contato com esse termo previamente para não chegar lá e trancar o que tu disse que é um problema e que ocorre bem frequente, talvez. E é importante que os enfermeiros saibam esses fatores de risco, porque poderiam avaliar já na unidade, dizer, ele está em pleno processo alérgico de uma medicação que ele fez hoje. Então, a gente não pode fazer, porque isso vai mascarar, né? Ou o paciente está em disfunção renal, ou ele fez um exame ontem e o médico quer outro hoje. Às vezes, o paciente que fala isso para nós. Então, se ele recebe contraste num dia, no outro, então a chance de castigar o rim é muito grande, né? Então, a gente orienta que pelo menos 72 horas entre um exame e outro, né? Que o paciente seja preservado nesse sentido, né? Então, se sabem disso já na unidade, podem nos avisar, né? O paciente tem a creatinina aumentada e tal, ele fez ontem, vai fazer de novo. E gostaria de parabenizar também, então, pelo trabalho, obrigada. a proatividade de desenvolver, não é uma coisa fácil, né? E que bom que já está aí para a gente poder utilizar. Obrigada. O médico não tinha ficado responsável por essa parte de orientar o paciente quanto aos riscos, ao termo e tudo mais? Na verdade, inclusive no termo de consentimento, lá no final diz assim, eu autorizo, junto com a minha equipe assistente, que isso é o melhor para mim. Uma frase tem assim. Então, a gente vê que o ideal mesmo seria o médico que pediu o exame, já dar a explicação, já colher a assinatura, com o paciente bem orientado, para, então, chegar lá no serviço já sabendo por que ele vai fazer o exame. Tem paciente que não sabe por que vai fazer, por que tem que fazer esse exame. Não sabe se é da cabeça, se é da barriga, se é para ver pulmão, eles não sabem. E, muitas vezes, chega paciente para agendar conosco e não entendeu, achou muito arriscado e não entendeu por que o médico pediu. Às vezes, a gente manda o paciente voltar na zona que ele é atendido,
Diz, eu estou escrevendo tudo aqui no seu prontuário, peça para o médico ler e volte aqui para dizer se vai fazer mesmo esse exame, se precisa, ou se vai investigar de alguma forma, alguma outra forma. E, às vezes, o paciente volta dizendo, ele pediu uma ressonância, então, ou ele pediu uma ecografia. Né? Uhum. Claro, porque todos os contrastes iodados, independente da osmolalidade, da ionicidade, eles podem provocar reação adversa. Ele tem um risco também, né? Tem Tá. sim. E eu vi também que esse termo de consentimento na intranet ele tem com ou sem contraste e tem só um termo de consentimento para tomografia. Está sendo usado só o com ou sem contraste, aquele outro não. Por enquanto, só esse. A gente está em fase de elaborar tanta coisa agora, né, nesse processo que a gente está revendo, várias rotinas, né, que a acreditação nos suscitou essa necessidade maior, né, de rever tudo isso. Então, isso está em andamento. Para a tomografia normal, vocês não estão usando... Não, a gente está usando aquele que seria do contraste. Mas esse não deve ser, acho que, da tomografia, deve ser para exames que envolvem radiação, talvez. Não sei. Eu tinha a impressão que mas é tomografia. também. Porque é importante, assim, uma tomografia sem contraste é 500 raios-x. Com contraste, passa tudo de novo, são 1000 raios-x. Então, é muita carga de radiação que o paciente sofre, né? Então, ele tem que autorizar e ele tem que saber disso também. E essa paciente do estudo poderia ter sido usado o não iônico? Foi usado não iônico. Foi o não iônico. Sim, a gente só usa não iônico. Vocês estão só com o não iônico também. Assim, os não iônicos, os iônicos, tem contraste iônico e não iônico. Qual é a diferença? Os iônicos, quando eles entram na corrente sanguínea, eles se dissociam em íons, por isso ele é iônico. Então, são cargas positivas e negativas que começam a circular pela corrente sanguínea e interfere nos processos do coração, pode dar uma arritmia, pode dar uma convulsão. E, normalmente, eles são de alta osmolalidade, os iônicos, bem maior do que o não iônico. E o não iônico não se dissocia em íons, então, só por isso ele já causa menos reações, e ele normalmente é bem menor a osmolalidade do que o iônico. Porém, o sangue tem a osmolalidade de 290 miliosmóis por quilo. E o contraste não iônico, 600, 800. E o iônico, 1.400, 800. Então, todos eles são hiperosmolares em relação ao sangue. Mas quanto menor, melhor para o paciente, né? Menor o risco. Mas todos eles usam aqui o não iônico. Com certeza, esse aí vai ser um diagnóstico bem usado lá na radioterapia também. Que bom. Tá. É para isso, né? Para ser usado. O que mais? Bom, eu queria, então, perguntar para a Bia, né, como é que vocês têm utilizado na prática clínica esse diagnóstico? A gente tem que digitar. Na radiologia. A gente tem que digitar na consulta. Tá, mas vocês estão aplicando, estão digitando? Nem todos nós, mas a gente... Aham. Tá. Mas a gente tem trabalhado para isso, né? Então, Bia, que nem eu estava conversando ontem com a Bia, eu não pude estar aqui no estudo porque eu estava lá fazendo na integração setorial. E então, assim, o nome do diagnóstico já está no sistema, com as etiologias, só os cuidados aqui não foram inseridos. Então, a partir agora desse estudo, com a relação direta, a gente coloca no sistema e daí já fica mais fácil. E de ser revisar utilizado. as etiologias Exato. também, né? Que bom. Então, só para explicar um pouquinho mais, depois eu te falo. Porque assim a Bia apresentou, né, ela citou várias vezes a GH, NIC, NOC. Então, só para quem não está muito habituado com essa correlação que a gente faz aqui,
nós temos no sistema, não é uma cópia literal, nem da NANDA, nem da NIC, e NOC ainda nada. Né? A gente sempre faz uma discussão e adequa semanticamente e de acordo com a nossa prática clínica aquilo que a gente pensa ser mais adequado. Então, a gente não copia tudo que vem da NANDA ou tudo que vem da NIC, que são sistemas de classificações de origem norte-americano, né, embora a NANDA hoje já é internacional. Mas a gente sempre procura respeitar a nossa cultura, a nossa prática clínica. Então, por isso essa correlação entre o que já temos no sistema e o que a NIC e a NOC estão propondo. E sempre que a gente encontra um cuidado que a gente ainda não utiliza e que a linguagem da NIC está adequada, então, a partir dos estudos e das discussões, isso é acrescentado no nosso sistema de prescrição. Então, a partir de agora, né, o estudo clínico, ele não encerra aqui no auditório. Daqui sai uma demanda para a inserção no sistema dessa apropriação daquilo que vai se refletir depois na prática, na assistência direta ao paciente. Então, assim, a radiologia, né, é uma das nossas unidades que a gente ainda não tem o processo de enfermagem na íntegra informatizado, mas que a gente precisa também configurar o processo em papel para que ele se torne, assim, cada vez mais essencial também, com esta ferramenta, né, que facilita o uso, mas a gente também precisa começar a utilizar, né, gurias? Então, acho que nada mais adequado que estar inserindo para alguns exames específicos, como vocês têm, o uso desse diagnóstico, para nos auxiliar a corroborar a necessidade de informatização nessas sessões terapêuticas, que é um projeto que já está priorizado dentro da instituição e que a gente tem trabalhado em outras unidades também do SENSE, né, como, por exemplo, hemodiálise. Eu também ainda queria, Bia, discutir um pouco que, assim, ó, muitas vezes, tanto os fatores relacionados como os fatores de risco, que a gente chama aqui no Hospital de Etiologia, às vezes, eles também são diagnósticos de enfermagem. Por exemplo, tu trouxeste aqui ansiedade. Aqui, para esse diagnóstico, e aqui é uma questão só para esclarecer, Rose, eu queria que tu colocasse aqueles fatores. E é o último desses, eu acho. Mais um. Aí. Que a gente tem que cuidar, às vezes, porque isso, o limiar entre o que é um fator de risco e o que é um diagnóstico, ele é muito pequeno. E aí é isso que a gente chama de acurácia diagnóstica. Bem, eu não tenho dúvida que essa paciente tinha esse diagnóstico de risco e que, portanto, a ansiedade é um fator de risco nesse caso, né? Então, quando tu traz fator de risco ansiedade e abaixo tu coloca por procedimento invasivo ou por ameaça, nesse caso tu está considerando a ansiedade como diagnóstico de enfermagem. Né? Então, a gente tem que cuidar. Também é um outro diagnóstico que eu quero abrir, ou, senão, ela não pode sofrer alterações, ela vai simplesmente como fator de risco ansiedade. Entendeu o que eu quis dizer? Eu entendo que a ansiedade seria um fator de risco se a ansiedade é por causa daquele exame. Não é uma paciente que está ansiosa, mas para esta né? paciente que tu está trazendo, é fator sim, a gente não relatou que seria ansiedade em relação ao procedimento. Na verdade, era. Não é uma paciente que é ansiosa. Então, aqui, tu está trazendo ansiedade não como fator de risco para reação adversa, mas como um diagnóstico de enfermagem, porque tu está propondo fator relacionado. Pode ser. Pode ser o inverso, pode ser a ansiedade em relação ao exame. Não, pode ser as duas coisas. Eu só quero chamar a atenção que a gente tem que ter cuidado para não confundir o que é fator de risco e o que é diagnóstico. Se nós pensar na linha do ponto de vista de diagnóstico prioritário, eu não preciso abrir o diagnóstico ansiedade, porque ela já está listada como fator de risco, e o fator de risco requer intervenção. Então, neste particular aqui, né, eu não faria essa modificação no sistema, porque aqui tu está considerando a ansiedade como diagnóstico.
Eu até adianto um pouquinho da pesquisa que eu estou fazendo, do doutorado, que é a validação dos fatores de risco, desse diagnóstico, os resultados e intervenções. A ansiedade foi muito pouco pontuada. Apesar dela ter sido validada, a pontuação foi bem pequena. Então, provavelmente não vai ser muito usada como um fator de risco importante, né? As mais pontuadas foram a reação prévia, a doença pulmonar, a questão da doença renal, o uso de medicamentos nefrotóxicos. Esses foram os principais fatores de risco relacionados ao diagnóstico. Isso só corrobora que o julgamento clínico, né, que é soberano. Mas para a gente ter sempre esse cuidado, porque realmente assim, dor é outro fator que pode ser fator relacionado e pode ser diagnóstico. Então, isso ocorre, mas aí a gente tem que pensar o que é maior e prioritário para o paciente, né? Só um detalhe que eu não tinha falado, bem importante sobre essa paciente. Na semana seguinte, ela veio fazer outra tomografia. E aí foi feito também, ela tinha todos esses fatores de risco, né? E foi feito também acompanhamento de anestesista, mas desta vez o anestesista fez pré-medicação, mas a paciente fez reação adversa também. A diferença é que, na primeira vez que ela não recebeu pré-medicação, ela fez uma reação moderada. E, quando ela recebeu, ela fez uma reação leve. Então, foi muito menos ameaçadora a reação quando ela fez pré-medicação. Alguém mais, pessoal? Além da radiologia e da radioterapia, hemodinâmica, e quais outras unidades poderiam se valer desse diagnóstico? São essas? Eu acho que essas. Acho que não. Não sei se no bloco não fazem, no transoperatório, algum exame para verificar. Fazem? CCA também, talvez algum procedimento, né? Oi, bom dia. No bloco a gente não usa, talvez o CCA sim. Acho que sim. Bom, o CCA sobe na radiologia para usar uma sala para as colangiografias. Então, é um procedimento que é feito na área física da radiologia, mas é um paciente do CCA. Então, eles usam também contraste iodado. E outra coisa importante, assim, as reações adversas, obviamente, são mais comuns em pacientes que recebem o contraste intravenoso, mas elas podem ocorrer também com paciente que faz uma fistolografia, uma uretrocistografia. Então, é importante também saber essas questões para o paciente que vai fazer qualquer tipo de exame com contraste iodado, né? Tá, a gente vê que o enfermeiro na radiologia tem bastante trabalho. Sim. e fundamental, né, para a segurança e qualidade da assistência ao paciente, né? E não digo só enfermeiro, né? Os técnicos de enfermagem que estão aqui podem confirmar, né? Assim, durante o exame, que eles estão ali do lado, né? Pode acontecer reação, então também eles têm um conhecimento, né? E um papel muito importante. Eu queria parabenizar a equipe da radiologia pelo excelente trabalho e equipe mesmo, como enfermeiros, técnicos, já nos demonstraram isso na nossa semana de enfermagem, essa produção que é feita pela equipe, mas queria parabenizar pelo estudo clínico. Vocês estão, assim, fantásticos. Dá um orgulho para a nossa equipe de enfermagem. Obrigada. Bom, só quero, para não fazer o encerramento, mas dizer que eu e a Sabrina, nós estávamos na reunião de planejamento estratégico da radiologia, então não deu para acompanhar o estudo desde o início. Eu acho que nós estamos, como radiologia, hemodiálise e hemodinâmica, ansiosos que o sistema que possibilite a gente utilizar o diagnóstico seja implementado, todo esse sistema, e isso foi apontado fortemente na acreditação, a questão dos registros de enfermagem.
Então, eu acho que nós estamos numa nova era aí de acreditação, de troca, de coordenação do COP, de renovação de pessoas. E eu acho que a gente tem uma grande chance de usar isso na prática. Eu acho que o que a Bia disse que a gente ainda não está utilizando, eu acho que o sistema ele acaba não tendo, ele favorece, que daí fica a linguagem livre, e daí, às vezes, né, tu acaba não registrando, mas eu acho que com a implantação vai ser utilizado, assim. Eu vi a discussão do fator de risco ansiedade e eu não vi o caso, assim, a paciente, se tinha queixa, enfim. Mas eu concordo com a Fátima, que é muito mais diagnóstico, e eu acho que ele é um diagnóstico que existe, e isso a gente vê rotineiramente em pacientes que vêm fazer ou tomografia ou ressonância, porque o equipamento ele assusta, sim. Tem essa ansiedade. Eu acho que ele é um diagnóstico e que ele pode ter intervenções para ser reduzido essa manifestação, como as orientações, enfim. Inclusive, ele pode ser aberto antes do exame, né? Pode. Na unidade. Isso, já ir trabalhando. Claro. Então, eu acho que ele é... Eu sempre vejo assim, aquilo que tu consegue trabalhar, ter intervenções para melhorar, reduzir aquela manifestação, ele é um diagnóstico, porque às vezes eu não consigo trabalhar lá no fator de risco, porque se ela depende do exame, eu não vou conseguir suspender o exame para melhorar a ansiedade. Sim. Então, eu concordo que ele é um diagnóstico bem aplicável nesse caso. Então, queria parabenizar as gurias do nosso grupo, que trouxeram um estudo de caso da radiologia, mostrando um pouco do que a gente faz lá em termos de assistência e registros. Obrigada. Então tá, e também só para aproveitar o momento e socializar mais uma informação acerca do processo. Na semana passada eu tive reunida com a Rose, chefe da unidade de hemodinâmica, com a Luciana representando o bloco e com a Valéria representando o CCA, junto com a equipe de analistas de sistemas nosso, e a gente viu que a gente já tinha condições de já estar habilitado nessas unidades, para mesmo os pacientes ambulatoriais, as enfermeiras poderem fazer anamnese, exame físico no sistema. A gente sabe que aí, por questões de organização do processo de trabalho, às vezes área física e quantitativo de pessoal, principalmente no CCA, a gente ainda tem algumas ressalvas em relação ao uso do sistema, mas a ferramenta está disponível já, né? Na hemodinâmica, a Rose já apontou que isso é mais favorável. Então, a gente está se desapegando dos papeizinhos, né? Agora, eu espero num ritmo mais rápido, né? Então, vou passar para te fazer isso, então. Alguma questão mais? Não? Então, vou passar para a Rose, trazer os últimos avisos da COP, então. Bom, só lembrando, dia 6/8, turno tarde, das 2h30 às 4h30, o próximo estudo clínico, responsabilidade do CQQ. Então tá, muito obrigado a todos, né? E nos vemos, então, no mês que vem. Né? Agradeço novamente ao Sense, a Bia e a sua equipe, e também não vou esquecer da orientadora dela, a Miriam, né? Que também teve participação aí nessa ideia, né? Desse novo diagnóstico de enfermagem. Então, muito obrigada e parabéns.